Queridos, a paz do Senhor. Seja a nossa satisfação poder estar no coral Carolina da Fé. 25 anos, jubileu de prata. Praticamente é o mesmo tempo que ele tem aqui na presidência, 25 anos. Tem as irmãs, louvar ao Senhor. Realmente nós somos valentes nas viagens do Brasil inteiro, São Paulo, já tem viagem até do exterior, já estamos preparativos para uma viagem aí em setembro. Deus tenha abençoado. O Senhor continue abençoando as irmãs para fazer a sua obra. Cada um dá o que tem, faz o que sabe e o que pode. Queremos agradecer ao pastor Virgínio José de Carvalho Neto, que abriu mão do coral Louvor de Sião chegar até nós. Leve nosso abraço, nossa gratidão e diga a ele que estamos vivos. Deus abençoe vocês. Continue fazendo o trabalho do Senhor. O louvor assemelha-se à preparação e o terreno para a semeadura. Nós encontramos em livro dos Salmos 100, versículo 1 a 2, que os irmãos escolheram, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, não é só para um pequeno grupo, nem também um louvor assim apenas para preencher espaço, mas um louvor com júbilo, louvor com alegria, cantar com a mente, com o coração, com a alma, para Deus receber o louvor. As irmãs têm essa semana, esse movimento festivo, e cremos que Deus tem aceitado. E eu tenho dito que tudo que Deus aceita, Ele dá sinal de que recebeu. Uma coisa é oferecer a alguém e outra é se alguém receber e dar o sinal de que recebeu. Tivemos o culto aqui terça-feira, foi um Pentecoste, é um sinal de que Deus aceitou os sacrifícios das irmãs. Vamos ler mais em Números, capítulo 10, quando Deus disse para Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Quando as tocares, ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então se congregarão os príncipes. Quando retinindo tocar, então partirão os arraiais que estiverem alojados da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo tocar, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul. E eu acho muito interessante isso aqui. Prata fala de redenção. Nós encontramos em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 6,
vamos dispensar o contexto, vamos aproveitar o versículo tão somente para o momento. Lá está escrito, Eclesiastes 12:6. Antes que se quebre a cadeia de prata, antes que se despedace o copo de ouro, antes que se despedace o jarro junto à fonte, antes que se despedace a roda junto ao poço, e só. Este versículo, porque o que segue o seu contexto tem uma outra finalidade. Estou pegando carona para falar alguma coisa a respeito disso aqui. Prata. Prata fala de redenção, ouro fala do que é divino, jarro é feito de barro, que é o nosso corpo, e a roda é a ferramenta de trabalhar com o barro. Como a palavra aqui é antes, então vamos usar esta palavra. Antes que cheguem os dias maus, antes que chegue a doença, antes que chegue a perseguição, antes que chegue alguma coisa que venha nos impedir de fazer a obra. Por isso diz, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e também o jarro junto à fonte e a roda junto ao poço. Eu já tenho visto algumas pessoas dizerem, no leito da dor: irmão, ore por mim, porque se eu ficar bom, eu vou dar todo o meu tempo, toda a minha vida para o Senhor. E eu pergunto, por que não fez isso quando eu tinha saúde? Por que não aproveitou enquanto tinha vigor? Por que não aproveitou a oportunidade que Deus tem dado? Porque depois de quebrada a cadeia de prata, depois de despedaçado o copo de ouro, depois se despedaçar o jarro junto à fonte, e se despedaçar também a roda junto ao poço, não teremos oportunidade para fazer aquilo que pretendíamos fazer. E às vezes alguém diz assim, por que trabalhamos tanto durante a semana, no domingo, quando outros estão em lazer, quando outros estão descansando? Os crentes que também trabalharam durante a semana tinham o direito de ficar em casa descansando, balançando na sua cadeira e aproveitando um pouco do seu viver. Mas os crentes não têm paradeiro, é culto todos os dias da semana. No domingo, a escola dominical pela manhã, à tarde, visitas, evangelização, à noite o culto e segunda começa a trabalhar. Mas tudo isso é porque antes que se despedace a cadeia de prata, antes que se despedace o copo de ouro, antes que se despedace o jarro que é o corpo, antes que se despedace a roda que é a ferramenta de trabalhar com o barro, foi assim que Deus fez o homem. Nós estamos cantando, orando, pregando,
viajando sem medir distância, sujeito às viagens pelo ar, viagem a carro, viagem por rio, viagem por mar, e ainda enfrentando os perigos de estradas de modos diferentes. Mas tudo isso porque estamos querendo aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Louvor chega mais depressa às pessoas. Uma mensagem muitas vezes tem que ser ouvida, tem que ser raciocinada para na sua conclusão alguém sentir. Hoje eu ouvi uma palavra de Deus que tocou o meu coração. O louvor é muito rápido. Quando coral, quando um cantor, quando alguém toca, canta, então era como se alguém estivesse preparando um terreno para uma semeadura. Se os cultos fossem sem louvor, não teríamos terreno preparado. Mas vocês já fizeram o preparo esta noite. Os irmãos ouviram o louvor, estão aqui agora para receber uma palavra. Os nossos ouvintes também ouviram, e o louvor falou alto à tua mente, ao teu coração, e agora a palavra vem ao teu encontro. Quando tu estás tendo saúde, pode fazer alguma coisa para Deus. Prata fala de redenção, ouro fala do que é divino, jarro fala do barro nosso corpo, e a roda, a ferramenta do oleiro trabalhar com o barro. Quando os irmãos chegam para louvar ao Senhor, então Deus também entra em ação. E Deus manda o que se faz necessário lá de cima. Quando Moisés fala para o povo, não foi dele, foi uma determinação da parte de Deus. Olha, vocês vão tocar, e quando vocês tocarem as duas trombetas, então toda a congregação chegará. Quando vocês tocarem uma só, chegará os príncipes, vamos dizer, os presbíteros, os pastores, os obreiros. Quando tocar Ritinim uma vez, então os que estão do lado do Oriente vão seguir. Quando tocar Ritinim duas vezes, então os que estão do lado do sul, voltando a tocar as duas, chegará toda a congregação. E o povo de Deus entende bem o som da trombeta tocando. Esta é a razão de estarmos aqui na presença do Senhor. Como falamos de semeadura, os irmãos prepararam o terreno. A palavra é a semente. Está escrito na Bíblia: eis que o semeador saiu a semear. Tendo ele semeado, que é pregado a palavra, uma parte da semente caiu junto do caminho e as aves comeram. A segunda parte da semente caiu entre as pedras, nasceu, foi tratando em crescer, mas com a perseguição, transformado isso aqui no que a Bíblia nos mostra, com o calor, com o sol, e não tinha terreno para se firmar, estava entre as pedras, morreu. Outra parte da semente caiu entre espinhos, e cada parte de terreno que estamos falando são os corações de A, de B e de C, que esta noite estão aqui ouvindo a palavra do Senhor. Alguém está como junto do caminho, alguém está como entre as pedras, e outras como se estivesse entre espinhos. Mas diz que uma outra parte caiu numa boa terra. E uma produziu 30, outra produziu 60, e outra produziu até 100 por cada semente.
Isso a gente pode ver na pregação do Evangelho. Alguém ouve a palavra, mas o inimigo retira o que foi semeado, não aceita. Outros ouvem a palavra, aceita, mas a perseguição da família, dos vizinhos, e não tem raiz, não tem segurança, desiste. Outras caem entre espinhos, aí a Bíblia fala dos cuidados da vida. Não dá tempo para a obra de Deus, só quer cuidar dos seus pertences. As coisas de Deus ficam para quando tiver tempo. E a Bíblia diz que esse tipo de semente nasceu, cresceu, uma árvore frondosa, mas não deu fruto. E outros são aqueles que ouviram a palavra, creram, aceitaram e estão dando tudo de si para fazer a obra de Deus. E isso um dia terá o resultado. Mas dizer também para vocês como a coisa é tão séria, no sentido da palavra, no sentido do terreno, no sentido da graça de Deus, nós encontraremos biblicamente e vocês poderão alcançar esta noite. Em Isaías 5, versículo de 1 a 7 diz: o meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, cercou, limpou das pedras, plantou de excelentes vides, quer dizer, a semente da uva, plantou de excelentes vides, construiu uma torre para ficar o vigilante, construiu um lagar para extrair o suco da uva, mas quando foi procurar os frutos, encontrou frutos bravos, azedos, diferente daquilo que foi plantado. E quem diz é Deus, não sou eu que digo, Deus que disse: que mais se podia fazer com a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Tiveram desprazer aqueles que ouviram esta palavra, quando Deus disse para ele: vou tirar a cerca, vou deixar que os animais entrem na vinha, tirar o muro, a parede, a cerca, e vou ordenar as nuvens que não derrame chuva sobre ela. E fez uma conclusão dizendo: a casa de Israel é a vinha, e o lado de Judá são plantas. Isso estava falando de Israel como pessoa, estava falando das autoridades de Israel. Então ainda tem isso aqui, que a gente vai fazer as coisas para Deus, não pode fazer de qualquer jeito, não pode cantar só porque está cantando, mas tem que cantar com o coração, tem que cantar com a mente, tem que cantar bem intencionado, não pode cantar para se apresentar, mostrar que eu sou um bom cantor ou um bom coral. Tem que cantar como se estivesse pagando algo que deve a Deus pelo sacrifício feito em seu lugar. E quando assim cantamos, Deus recebe o louvor e responde com bênção naquele que está louvando ao Senhor. É uma palavra que posso dar para os queridos irmãos e os nossos ouvintes. Vocês não viram nada aqui esta noite que alguém atraindo glória para si. Cada um que chegou foi para falar a respeito do Senhor, dando a sua contribuição ao trabalho. Também estou fazendo a minha parte, e certo que o Senhor responderá com bênção dos céus para nós. Ninguém voltará esta noite da maneira como veio. Alguém vai voltar vacinado, alguém vai levar algo na alma. Isso que aconteceu comigo lá no sul do país. Ouvi, participei de um culto, não aceitei, fui embora. Com um ano depois ouvi a palavra em outro texto bíblico, mas
exigindo o que eu tinha ouvido há um ano passado, e aceitei Jesus, e estou com 56 anos servindo ao Senhor. Aceitei Jesus, um cadáver ambulante. Posso morrer hoje, mas estou com cara de quem tem saúde, porque o Senhor me tem ajudado. Nós servimos a um Senhor que salva, que cura, batiza com o Espírito Santo, alegra o coração e leva para os céus. E todos dizem, amém. Todos de pé. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Por quê? Ele faz maravilha, porque ele faz maravilha, porque ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aonde está? Aceitar para? Tá bom. A senhora já canta, né? Aonde está a primeira pessoa que aceita Jesus esta noite? Sai daí de entre os irmãos e venha até aqui. Faz sinal com a mão ou venha até aqui. Peça aos irmãos que olhe ao seu lado, se tem uma pessoa que ainda não desfruta das bênçãos de Deus no seu viver, e traz esta pessoa aqui. Aonde está? Aonde está alguém que aceita Jesus? Eu queria ver a mão dos que não são evangélicos. Agora não é para aceitar. Eu quero ver a mão dos que não são evangélicos. Por favor. Temos uma pessoa, mais 2, 3, 4, 5, mais um aqui, 6. 6 pessoas. Queridos, a Bíblia diz assim: o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como pode alguém ouvir se não houver quem pregue? Como alguém prega se não foi enviado? Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. De entre os que fizeram o sinal com a mão, vocês não pretendem agora aceitar Jesus como seu Salvador? Venha aqui à frente. Agora é para aceitar. Tem alguém? Querido Deus e Pai, queremos pedir a tua bênção para o coral Heroínas da Fé. As tuas servas que têm saído por cantos e recantos da terra, com este propósito de te louvar e anunciar a tua palavra. Que elas tenham saúde, graça, poder, virtude para fazer o teu trabalho. Abençoa os irmãos que vieram cultuar esta noite, e as pessoas amigas que vieram para ouvir e que tomem uma decisão para aceitar a salvação. Deus, também esta senhora que está enferma, tu podes curar. Está escrito na tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Amém. Terminado.